Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, segunda-feira, dia 8 de julho de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 9 do livro de Juízes, mas como de costume, antes da gente iniciar aqui o nosso estudo, eu quero te pedir bem rapidinho, isso é muito importante para o crescimento e desenvolvimento aqui do nosso canal. Curte, comenta e compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares em nome de Jesus, tá bom? Também quero aproveitar aqui para te desejar uma semana muito abençoada, com muita saúde, com muita paz e muita prosperidade para você e toda a sua família, em nome de Jesus. Vamos começar nossa segunda-feira, a nossa semana já com o pé direito, estudando a palavra de Deus, que é o nosso combustível para uma vida de paz e prosperidade. Vamos lá, gente. Juízes capítulo de número 9, tá? Tem 57 versículos, é bem grande, então vou fazer a leitura aqui na versão NVI, bem rapidinho, antes da gente entrar na interpretação do texto e depois também nas lições de aplicação prática, tá bom? Aqui nós vamos dar início a um texto que vai narrar o início da história do filho de Jerubaal, né, de Gideão, conhecido como Jerubaal. Então vamos lá, gente, deixa eu ler aqui para você para ficar mais fácil, tá? Hoje nós vamos aprender sobre a história de Abimeleque. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi aos irmãos da sua mãe em Siquém e disse a eles e ao todo o clã da família de sua mãe: perguntem a todos os cidadãos de Siquém, o que é melhor para vocês? Ter todos os 70 filhos de Jerubaal governando sobre vocês ou somente um homem? Lembrem-se de que eu sou da sua própria carne. Os irmãos de sua mãe repetiram tudo o que os cidadãos de Siquém, e estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é o nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de prata tiradas do templo de Baal-Berite, aos quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios para se tornar os seus seguidores. Então olha que ele estava montando toda uma estratégia para ganhar ali a confiança do povo para se tornar rei do povo. Foi à casa do seu pai em Ofra e matou os seus 70 irmãos, filhos de Jerubaal, sobre uma rocha, mas Jotão, o filho mais novo de Jerubaal, escondeu e escapou, conseguiu se esconder. Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se do lado do carvalho junto à coluna de Siquém para coroar Abimeleque como rei. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha o nosso rei. Venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar o meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha, seja o nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e a homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me a rei de vocês, venham abrigar-se à minha sombra, do contrário sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jerubaal e a sua família como ele merecia? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida toda para livrar vocês da mão de Midian. Hoje, porém, vocês se revoltam contra a família de meu pai matam seus 70 filhos sobre a mesma rocha e proclamam Abimeleque, o filho de sua escrava, rei sobre os cidadãos de Siquém pelo fato de ser irmão de vocês? Se hoje vocês de fato agiram com sinceridade para Jerubaal e a sua família, alegrem-se então com Abimeleque e alegre-se ele com vocês. Entretanto, não foi assim. Que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo do cidadão de Siquém e de Bet-Milo e consuma Abimeleque. Depois Jotão fugiu para Beer e foi morar ali longe do seu irmão Abimeleque. Fazia 3 anos que Abimeleque governava sobre Israel, quando Deus enviou um espírito maligno entre ele e os cidadãos de Siquém, e estes começaram a agir traiçoeiramente contra Abimeleque. Isso aconteceu para que o crime contra os 70 filhos de Jerubaal, o derramamento de sangue deles, fosse vingado
em seu irmão Abimeleque e nos cidadãos de Siquém, que o ajudaram a assassinar os seus irmãos. Os cidadãos de Siquém enviaram homens para o alto das colinas para emboscarem quando eles passassem por ali, e Abimeleque foi informado disso. Nesse meio tempo, Gaal, filho de Ebed, mudou-se com seus parentes para Siquém, cujos cidadãos confiavam nele. Sucedeu que foram ao campo, colheram uvas, pisaram-nas e fizeram uma festa no templo do seu Deus. Comendo e bebendo, amaldiçoaram então Abimeleque. Então Gaal, filho de Ebed, disse: quem é Abimeleque para que o servimos? E quem é Siquém? Não é ele filho de Jerubaal? E não é Zebu o seu representante? Sirvam aos homens de Ramor, o pai de Siquém, para que sirvam. Por que servir então Abimeleque? Se eu tivesse esse povo sob o meu comando, eu me livraria dele. E diria a Abimeleque: mobilize seu exército e venha. Quando Zebu, governante da cidade, ouviu o que dizia Gaal, filho de Ebed, ficou então indignado. Secretamente enviou mensageiros da Abimeleque, dizendo: Gaal, filho de Ebed, e seus parentes vieram a Siquém e estão agitando a cidade toda contra você. Venha de noite, você e seus homens, e fiquem à espera no campo. De manhã, ao nascer do sol, avance então contra a cidade. Quando Gaal e a sua tropa atacarem, faça com eles o que você achar melhor. E assim Abimeleque e todas as suas tropas partiram de noite e prepararam emboscadas perto de Siquém em 4 companhias. Ora, Gaal, filho de Ebed, tinha saído e estava à porta da cidade quando Abimeleque e os seus homens saíram da sua emboscada. Quando Gaal os viu, disse a Zebu: Veja, vem gente, descendo do alto das colinas. Zebu, porém, respondeu: você está confundindo a sombra dos montes com homens. Mas Gaal tornou a falar: veja, vem gente descendo da parte central do território, e uma companhia está vindo pelo caminho no carvalho dos adivinhadores. Disse-lhe Zebu: onde está toda aquela sua conversa? Você dizia: quem é Abimeleque para que o servimos? Não são estes os homens que você ridicularizou? Saia e lute contra eles. Então Gaal conduziu para fora os cidadãos de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu, ele fugiu, muitos homens de Siquém caíram mortos ao longo de todo o caminho até a porta da cidade. Abimeleque permaneceu em Arumá e Zebu expulsou Gaal e os seus parentes de Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu aos campos e Abimeleque ficou sabendo disso. Então dividiu os seus homens em 3 companhias e armou emboscadas no campo. Quando viu o povo saindo da cidade, levantou-se contra ele e o atacou. Abimeleque e as tropas que estavam com eles avançaram até a porta da cidade, então as 2 companhias avançaram sobre os que estavam nos campos e os mataram. E Abimeleque atacou a cidade o dia todo até conquistar e matar o seu povo. Depois destruiu a cidade e espalhou sal sobre ela. Ao saberem disso, os cidadãos que estavam na torre de Siquém entraram na fortaleza do templo em Beel-Beribote. Quando Abimeleque soube que se haviam reunido lá, ele e todos os seus homens subiram ao monte Zalmon. Ele apanhou um machado e cortou um galho da árvore e pôs nos ombros. Então deu essa ordem aos homens que estavam com ele: rápido, façam o que eu disser. Todos os homens cortaram galhos e seguiram Abimeleque. Empilharam os galhos junto à fortaleza e incendiaram. Assim morreu também o povo que estava na torre de Siquém, cerca de 1.000 homens e mulheres, tá bom? A seguir, Abimeleque foi a Tebes, sitiou e conquistou. Mas dentro da cidade havia uma torre bastante forte, para a qual fugiram todos os homens e mulheres. Todo o povo da cidade trancaram-se por dentro e subiram para o telhado da torre. Abimeleque foi para a torre, atacou, e quando se aproximava à entrada da torre para incendiá-la, uma mulher então jogou uma pedra de moinho na cabeça que rachou o crânio dele. Imediatamente ele chamou seu escudeiro e lhe ordenou: tirem-me a espada e me mate, para que não diga que uma mulher me matou. Então o jovem o atravessou e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. Assim Deus retribuiu a maldade de Abimeleque praticada contra seu pai, matando seus 70 irmãos. Deus fez também com que os homens de Siquém pagassem por toda a sua maldade. A maldição de Jotão, filho de Jerubaal, caiu sobre todos eles. Uma história bem intrigante, né? Esse capítulo. Mas vamos entender aqui em nome de Jesus, tá bom? Vamos facilitar o seu entendimento. O capítulo 9 do livro de Juízes, como eu disse lá no comecinho, vai narrar a história de Abimeleque. Abimeleque foi filho de Gideão. Ele buscou se tornar rei em Siquém a qualquer custo. Abimeleque aqui ele vai convencer os líderes de Siquém a tornar ele rei.
tá? O que ele promete? Liderança e proteção para todos. Ó, se vocês me ajudarem, se vocês vierem comigo, né, eu vou trazer para vocês aí liderança e proteção para todos vocês. Então ele massacra todos os seus irmãos, exceto um que consegue fugir, que é Jotão. Jotão, mais adiante, vai profetizar uma desgraça sobre Abimeleque e todos os líderes que apoiaram ele lá em Siquém. Abimeleque, ele vai governar por 3 anos até ser morto em Tebes, né, quando ele ataca Tebes, onde uma mulher joga uma pedra que bate na cabeça dele, essa pedra racha o crânio dele e ele pede pro fiel escudeiro dele ali, o servo dele, acabar de matar ele para que ele não fique, né, com aquele estigma que foi morto pela mão de uma mulher, cumprindo-se a profecia de Jotão. Agora, olha só que interessante. Deixa eu dar alguns detalhes dessa história aqui para você, tá bom? Primeiro, Abimeleque, ele convence os líderes de Siquém a tornar ele o primeiro rei. Ou seja, ele argumenta que é melhor ter um líder local do que ter muitos outros líderes. Ou seja, são 70 irmãos. E aí ele começou a falar, imagina, 70 pessoas governando sobre vocês e tudo mais. Né? Ele estava, na verdade, ó, o pai dele, Gideão, recusa ser rei. Ele entende que o reinado é do Senhor. E esse filho de Gideão, ele quer ser rei de qualquer jeito. Ele entende que o pai dele foi aclamado, né? Foi uma escolha do povo. Então ele se levanta como um rei. Ó, escolham a mim, não os meus irmãos. Senão vocês vão ser reinados por muitos, né? Escolham a mim. Então ele consegue trazer ali um povo para ele, né? Então após ele ser ungido, ele vai e mata todos os seus irmãos. Como eu disse anteriormente, Jotão consegue fugir, o mais novo, né, que consegue escapar. Esse ato, né, é visto como uma crueldade sem fim, uma busca desmedida por poder. Jotão aqui, no topo do Monte Gerizim, conta uma parábola, né, ele conta uma parábola aos líderes de Siquém. Ou seja, essa parábola, na verdade, era uma crítica à escolha a Abimeleque como rei, profetizando o desastre sobre a vida deles. Os líderes de Siquém se revoltam, então, ali contra Abimeleque, existe uma revolta, ele marcha contra a cidade, e durante o cerco, uma mulher atira uma pedra, quebra o crânio dele, né? Ele reconhece que a morte foi causada por uma mulher, então ele pede para o fiel escudeiro dele matar ele para que não seja dito que ele foi morto na mão de uma mulher. Esse capítulo aqui vai ilustrar, tá bom? Literalmente, uma busca desenfreada, uma ambição desenfreada, né? É violência contra os próprios irmãos e também o juízo de Deus sobre os injustos, ou seja, aqueles que cometeram injustiças, tá bom? Como lição de aplicação prática aqui, vamos lá. Abimeleque, ele é tomado por uma ambição descontrolada. E essa ambição, ela vai trazer sérias consequências sobre a própria vida dele e sobre toda a família dele, ou seja, sobre os irmãos dele. É uma ambição sem limites que acabou destruindo uma família inteira. Os líderes de Siquém escolhem Abimeleque, também motivados por suas ambições e o desejo pelo poder. Eles ignoram todos os princípios éticos e morais do povo de Deus. Eles ignoram as leis, eles passam por cima de tudo, eles não consultam a Deus e proclamam Abimeleque como um rei. Ou seja, a conversa de Abimeleque era, vocês vão ter poder, né? Vocês vão ter proteção, e eles aceitam a conversa de Abimeleque. Então, essa ambição é literalmente uma força poderosa, né? Ambição, na verdade, né? O termo ambição é uma força que impulsiona os indivíduos, nós seres humanos, né? A buscar realizações significativas das nossas vidas, a alcançar os nossos objetivos, sejam eles até mesmo os mais elevados. Agora, no entanto, é muito importante salientar que quando essa ambição não é temperada pela ética e pela consideração às outras pessoas, essa ambição ela pode se transformar em uma busca desenfreada por poder e sucesso, né? O que vai gerar consequências desastrosas, danosas, adversas, tanto para o indivíduo quanto para as pessoas ao seu redor. A ambição saudável é aquela ambição guiada por princípios éticos e morais, debaixo de lei, né? Respeito pelos outros, um senso de responsabilidade social. Essa motiva o crescimento pessoal, é uma boa ambição. Estimula a inovação, contribui para o progresso coletivo, mas, no entanto, quando a ambição se torna obsessiva e descontrolada, ela pode levar a comportamentos egoístas como o de Abimeleque, manipulados, né? Manipulativos e destrutivos, nocivos. Em suma, a ambição ela pode ser uma força positiva, quando ela é guiada por valores éticos, morais, por leis, por empatia, por compromisso com o bem comum de todos. Agora, quando
equilibramos as nossas ambições pessoais com responsabilidades e consideração aos outros, a gente pode alcançar o sucesso de maneira plena, sem passar por cima de ninguém, sem destruir a vida de ninguém. Isso me faz lembrar de uma história bíblica, né, onde Isaac cavava poços e os filisteus vinham ali discutir: esse poço é meu, a terra é minha. O que Isaac fazia? Ele largava a mão. Isaac tinha um poderio, ele tinha muita gente acompanhando ele tinha muitos homens, ele poderia entrar em guerra, entrar em batalha, e ele entendia que se tinha oposição, se tinha guerra, se tinha confusão, se tinha briga, se tinha discussão, é porque Deus ainda não liberou a prosperidade plena. Então, aqui é literalmente um pouquinho do que nós estamos aprendendo. Essa história de Isaac é o que nós estamos aprendendo aqui com essa história ambiciosa de Abimeleque. Era uma ambição por conquista, né? Isaac, ele tinha tudo. Ele, se tivesse essa ambição destrutiva, ele ia entrar em guerra contra os filisteus, mas ele percebe: é seu o poço? Pega pra você. Vai pro próximo. É seu também? Pega pra você. Até que chega um lugar que ele cava, Deus faz brotar água e não tem oposição. Ali ele entende que a prosperidade seria plena. Então, é literalmente uma boa ambição, né? No bom sentido da palavra. É quando nós trazemos equilíbrio, né? Para as nossas ambições pessoais, com responsabilidade, com consideração pelos outros, debaixo de princípios éticos, espirituais, morais, tá? Então, é muito importante que nós possamos crescer e nos desenvolver, mas que não tenha que passar por cima de ninguém, que não tenha que destruir ninguém. Então, aqui nós vemos uma lição do que não se fazer, né, com a história de Abimeleque. Ele destruiu uma família inteira. Ele acabou com a memória do pai dele, que foi um grande homem de Deus. A Bíblia chamou Gideão de guerreiro valoroso, né? E aqui nós vemos um filho, né, acabando com tudo, tomado por uma ambição, um desejo de governo, um desejo dele ali, uma ambição tão desenfreada, tão desregrada, que destruiu uma família inteira, matou muitos homens, gerou guerra entre irmãos ali, batalha, o povo de Deus guerreando entre si, tudo por conta da ambição pelo poder, né, e pelo sucesso. Que nós possamos orar todos os dias, sempre pedindo para Deus: Deus, não deixe com que essa ambição adentre aos nossos corações, que nós possamos rejeitar essa ambição destrutiva com todas as nossas forças. É claro que nós temos que ter a boa ambição, a ambição de crescer, de se desenvolver, mas debaixo, né, de todo um conceito ético, de uma prudência, de uma responsabilidade social, uma responsabilidade com o próximo, em nome de Jesus. Então hoje nós aprendemos aqui, com essa história desastrosa de Abimeleque, que uma ambição descontrolada pelo poder e pelo sucesso é totalmente desastrosa. Não só para a vida de quem a comete, mas também para a vida das pessoas ao seu redor. Portanto, fica a dica aqui: cuidado com a ambição descontrolada. A ambição, ela pode ser uma força positiva, guiada por valores éticos e morais, mas também pode ser algo que venha destruir tudo. Então, em nome de Jesus, preste bem atenção na lição de hoje, tá? Aprenda, né, com os erros aqui de Abimeleque. Não tenha essa ambição destrutiva, tá? Que a ambição gerada no seu coração seja algo positivo, guiado pelo Espírito Santo, debaixo de princípios éticos e morais. Amém, gente? Glória a Deus! Mais um capítulo aqui do livro de Juízes concluído com sucesso. Agora vamos agitar as redes sociais. Curte, comenta, compartilha. Tira um print da tela, posta na sua rede social e me marca em nome de Jesus. Eu te espero aqui amanhã novamente para mais um capítulo do livro de Juízes aqui no Evolução Diária, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.